ouvi-lo, que é quem nos interessa hoje sobre o Instituto Butantan. E vou dizer a todos, já disse isso aqui no plenário, eu fiquei impressionado com o Instituto Butantan e com a capacidade técnica e dos pesquisadores, que a gente só via isso pela imprensa, e eu tive o prazer de pessoalmente visitá-lo e ver da importância que é esse grande instituto de pesquisa de mais de 120 anos em São Paulo. Então, outra vez, parabenizo o senhor, a toda a equipe científica do Instituto Butantan. Então, passo a palavra ao senhor para que o senhor possa fazer aí, nos agraciar com a sua fala nesse primeiro momento, e depois os deputados puderem fazer algumas perguntas para a doutora ou para o senhor dentro do tempo possível seu. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, deputado, a honra é toda nossa, oportunidade imensa de poder participar dessa reunião. Foi uma alegria recebê-lo aqui, como também já recebemos a vários outros deputados, né? E é sempre importante que o Instituto apresente as suas atividades de uma forma muito clara, muito transparente, e esse reconhecimento que acabou de ser anunciado, né, também é um reconhecimento importante das nossas atividades nesse momento tão grave, né, da nossa vida, representado por essa pandemia. Sendo muito breve, deputado, o Instituto Butantan ele começou a existir em função da produção dos soros. Quer dizer, essa é uma história mais do que conhecida. Quer dizer, em 1901, oficialmente foi instituído um instituto exatamente para a produção de soros, né? Naquele primeiro momento, o objetivo principal era a produção do soro antipestoso, mas logo na sequência entrou na produção do soro antiveneno de serpentes, principalmente, e depois isso foi expandindo, e hoje nós temos 12 tipos de soros, né, os mais variados tipos de soro, contra venenos, contra toxinas, e desde o começo dessa pandemia, sempre houve uma preocupação de criar instrumentos que ajudassem o seu combate. E uma das iniciativas, né, que hoje está aí, inclusive, sendo anunciado nos jornais, né, quase que diariamente, é a chamada Butanvac, né, uma vacina totalmente, que será totalmente produzida aqui no Butantan. E a outra iniciativa importante é o soro anti-Covid, o soro heterólogo produzido em cavalos, né? Então, a equipe de pesquisadores, liderados pela doutora Ana Marisa, que está presente na reunião, desde o ano passado, começou a trabalhar na produção desse soro, junto com a doutora Fan Will, que é responsável por uma parte importante da produção, e esse soro foi desenvolvido. Um soro exatamente que tem as mesmas características dos demais soros e que mostrou uma atividade muito importante, em estudos animais. Quer dizer, em laboratório, em estudos animais, o desempenho desse soro é fantástico, né? Ele tem uma potência muito elevada, né? E isso permitiu, então, que a gente postulasse perante a Anvisa a realização, né, do estudo para esse soro e a autorização do uso desse soro. É a primeira vez que isso acontece na Anvisa. Quer dizer, quando a Anvisa foi criada, os demais soros já existiam, né? Então, eles já eram produtos tradicionais e não necessitaram aí de um registro especial da Anvisa. Dessa vez, não. Dessa vez, como a Anvisa nunca se pronunciou a respeito desse assunto, nós submetemos lá o chamado dossiê, né, de desenvolvimento clínico, e aí a Anvisa tem analisado esse dossiê, fez muitas exigências, obviamente, exigências que não é o habitual em relação aos demais soros, e, enfim, nós cumprimos essas exigências e, finalmente, né, amanhã eu espero que possamos, de fato, receber aí a autorização para o início dos estudos clínicos. Os estudos clínicos já estão preparados, já temos o hospital pronto para isso, será feito inicialmente no Hospital do Rim, aqui em São Paulo, com os pacientes transplantados, e esperamos rapidamente ter a autorização para estender isso,
para os demais tipos de pacientes, porque é um tratamento que pode fazer a diferença nesse momento. Quer dizer, é um tratamento que se destina a ser usado exatamente quando as pessoas se infectam, principalmente as pessoas que têm uma comorbidade e têm uma chance maior de progredir para as formas mais graves da doença. De uma forma muito simples, quer dizer, o soro é uma vacina imediata. Quer dizer, é como se o indivíduo tivesse, naquele momento, recebendo, né, uma vacina, mas isso aqui já começa a funcionar, né, porque é um elevado título de anticorpo que tem nesse soro, e, portanto, ele já começa a neutralizar o vírus. Então, para esses casos de infecção em indivíduos com comorbidade, com pessoas que têm essa grande chance de progredir, ir para o hospital, ir para a UTI, ele seria usado aí nesse paciente e ele traria muitos benefícios. Quer dizer, já existe o uso de soros assemelhados a esse em outros países. A Argentina usa um soro assemelhado a esse. Lá já tem mais de 1.500 pacientes tratados com bons resultados, né? Então, tudo que nós esperamos agora é ter essa aprovação da Anvisa, ainda essa semana, iniciar esses estudos que serão feitos muito rapidamente e já solicitar, na sequência, o uso emergencial. Quer dizer, esse processo já era para ter acontecido, na minha percepção, porque eu encararia esse uso como mais um uso de um soro já fabricado, de um tipo de soro já fabricado pelo Butantan, com as características de segurança, de potência, tudo isso nós já temos um longo histórico, né, de mais de 100 anos nesse tipo de produto. Mas, enfim, houve aí a exigência da Anvisa e nós estamos atendendo. O tratamento com o soro tem o mesmo princípio, vamos dizer assim, de 2 medicamentos que foram recentemente autorizados pela Anvisa, que são os anticorpos monoclonais. A única diferença é que o soro tem um preço muito baixo, enquanto esses medicamentos, né, cada tratamento custa em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 e não estão disponíveis. Eles foram autorizados aí pela Anvisa, mas não estão disponíveis no volume suficiente aqui para o Brasil. Alternativamente, o Butantan também tem feito uso do plasma de convalescentes, pessoas convalescentes. Nós instituímos aí um programa, nós estamos coletando plasma de nossos funcionários aqui, que já tiveram Covid, e esse plasma tem altos títulos, e nós estamos fornecendo esse plasma para já vários municípios. Fornecemos para Araraquara, para Santos, agora estamos fornecendo para Batatais, que também está numa situação muito crítica, solicitação de outros municípios, e, enfim, nós estamos fazendo também um esforço no sentido de disponibilizar esse plasma. Então, essa é a história, para ser bem resumido, nós estamos nesse ponto, né? E qualquer dúvida, estamos aqui, a doutora Marisa pode dar todos os detalhes de como esse soro foi desenvolvido, qual a metodologia, qual a sua potência, e que isso possa trazer aos senhores aí a oportunidade de entender, né, do que nós estamos falando e, obviamente, nos apoiar junto aos municípios, né, num primeiro momento, para divulgar a importância do tratamento com plasma, né, porque isso é importante, nós precisamos ter adesão dos municípios, e, no segundo momento, assim que seja autorizado, o uso do soro, que será uma ferramenta importantíssima, né, nesse momento da pandemia. Muito obrigado, deputado. Obrigado, doutor Dimas. Nós temos aqui inscritos o deputado Paulo Fiorilo, deputado Dirceu Dalben, deputada Janaína Pascoal. Eu gostaria, deputado Paulo, se a gente pudesse ser breve na pergunta, para que a gente possa dar oportunidade para mais deputados fazerem os questionamentos, ou para a doutora Marisa, as perguntas de informação, ou para o doutor Dimas. O doutor Dimas, exatamente às 11 horas, ele tem que se retirar, tem compromissos a ser seguido. Pois não, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, só uma sugestão para a gente poder otimizar aqui, se cada um pudesse ter pelo menos 3 minutos só para perguntas, esclarecimentos, e depois ou o doutor Dimas ou a doutora Ana Marisa responderiam. Mas eu queria aproveitar... Paulo, só assim, você pergunta, depois o Dirceu Dalben pergunta, depois a doutora Janaína pergunta, são 3 perguntas, aí nós passamos para eles para ficar mais rápido. Faço tá bom? 3 perguntas e depois passamos, é isso? 3 perguntas? Tá bom, não é uma? Tá bom. Não, fica à vontade, deputado Paulo. Tá bom, obrigado.
Bom, primeiro, agradecer aqui a presença do doutor Dimas, doutora Ana Marisa, dizer que eu tive, como outros deputados, a oportunidade de fazer uma visita ao Instituto Butantan. Tivemos junto com o deputado Maurici, o deputado Zé Américo, e foi muito importante para poder entender o papel do Butantan nesse momento. Tivemos a informação da Butanvac, vocês estão produzindo agora, em breve teremos uma vacina para dengue, que é tão importante também nesse momento que nós estamos vivendo. Doutor Dimas, eu queria aproveitar o senhor aqui primeiro para parabenizar pelos estudos e pelas pesquisas. O senhor falou tanto do plasma, que já está sendo utilizado, como dessa outra possibilidade de tratamento que a Anvisa vai discutir. Eu não sei se o senhor, a senhora Ana, podia responder. As vacinas ou os experimentos anteriores, eles não passaram pela Anvisa porque eles foram produzidos antes? Eu fiquei com essa dúvida. A segunda coisa, eu queria pedir permissão, porque é um momento difícil. A gente está vendo a dificuldade da China enviar IFA para o Brasil, tanto para a Fiocruz como para o Butantan. Eu, particularmente, tenho uma opinião, eu acho que isso é fruto da política do governo federal, da postura do governo do presidente Bolsonaro, do ex-chanceler e dos filhos do presidente. Isso não contribui, não ajuda. Agora, eu queria que o senhor me ajudasse aqui a esclarecer. A fundação, ela tem um contrato com a Sinovac, e eu queria saber se a gente tem a previsão de entregas. Nesse contrato estabelece quanto de entrega tem que ser feito por mês, por quinzena. Se tem, existe alguma previsão de multa em casos de atraso? Porque, assim, nós precisamos saber como é que a gente ajuda. A grande preocupação nossa é melhorar, ter mais vacina para mais gente ser vacinada. Vacina no braço, comida no prato, para a gente poder voltar a ter uma vida quase normal. Então, queria saber se existe essa previsão contratual de entregas, se existe prazo para entrega, se existe alguma multa contratual ou tem uma Câmara setorial para negociar nesses casos específicos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao professor Dr. Dimas Covas e à doutora Ana Marisa. Obrigado. Deputado Dirceu Dalben. Muito bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde. Quero aqui saudar o nosso Instituto Butantan, na pessoa do professor Dr. Dimas Covas, da professora doutora Ana Marisa. Em nome dele, saudar toda a equipe e parabenizar e agradecer pelo trabalho e pela dedicação. Senhor presidente, a minha fala aqui é rápida, só quero colocar aqui uma dúvida que eu tenho sido consultado no dia a dia e gostaria de colocar aqui, compartilhar com os nossos colegas parlamentares e com o doutor Dimas Covas, para que possa nos esclarecer e poder levar isso às pessoas que têm nos perguntado sobre a Coronavac. Há uma informação que não é reconhecida a vacinação pela Coronavac no exterior, que não aceito. Eu gostaria da informação do Instituto, se procede isso, e se existe algum trabalho feito pelo próprio Butantan, pelo governo do Estado, ou se nós da Lesp possamos ajudar em algo para resolver isso, porque nós valorizamos a nossa vacina brasileira, paulista, de São Paulo, e já tornei público a minha opinião até em eventos com o governador João Dória, onde parabenizei o Estado de São Paulo e a persistência do governador, a luta dele junto com o doutor Dimas Covas, o Butantan, enfrentando todo tipo de ações contrárias, boicotes, e conseguimos vencer, graças a Deus, e o Butantan saiu à frente. Acompanhando aqui paralelo o depoimento do ex-ministro Pazuello, lembro muito bem que se não houvesse a interferência das esferas maiores do Ministério, o Pazuello já tinha assumido um compromisso, assinado um protocolo ou sinalizado, e nós poderíamos ter essa vacina já disponível no final do ano, em dezembro, e nós não teríamos passado toda essa onda hoje e poderíamos ter superado de uma forma mais tranquila o vírus. Mas encerro parabenizando o doutor Dimas pela sua atuação, a sua equipe, Ana Maria, e gostaria de esclarecer e ver o que é possível nós fazermos
para que seja reconhecida, se houver realmente esse não reconhecimento, da Coronavac como o antídoto, né, o imunizante, assim como as demais no exterior. É isso, no primeiro momento, e encerro mais uma vez, agradecendo e parabenizando o senhor e a sua equipe pela coragem, pela dedicação, pela persistência de trazer a nós essa tão importante vacina, na expectativa da próxima, a Butanvac. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, deputado Dirceu Dalben. Está escrito também a deputada Janaína e após o deputado Barros Munhoz. Deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, presidente. Professor Dimas, desde o dia que o senhor me recebeu lá no Instituto Butantan e o senhor mesmo me mostrou o vidrozinho do soro, né, que eu tenho acompanhado passo a passo o desenvolvimento, a parte toda burocrática com relação a esse soro. E nós tínhamos tido uma notícia muito positiva de que o soro, de que os ensaios clínicos no Hospital do Rim e no Hospital do HC, os ensaios haviam sido autorizados, isso em meados de março. E naquele momento eu lembro que o Instituto autorizou e pediu alguma complementação de informações. Eu tinha entendido que os ensaios já começariam. Entrei em contato com Deus e todo mundo, né, porque eu tenho mesmo infernizado as pessoas, mas a finalidade é boa. O próprio vice-governador, muito gentilmente, me passou a data de 3 de maio para começar esses ensaios. Eu consegui conversar com o Dr. Medina, que é o coordenador do ensaio, também muito gentil, e ele disse que não pôde começar no dia 3 de maio, porque, além da Anvisa, era necessário ter uma autorização do CONEP, né, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e eu aguardei por alguns dias. Como não vi nenhuma movimentação, eu enviei, não foi nenhum ofício dessa vez, porque eu oficiei várias vezes, né, tanto o Butantan como a Anvisa, mas dessa vez não foi nem ofício, eu enviei e-mail para a Anvisa e para o CONEP. E os órgãos, de maneira muito gentil também, eles me responderam, né? A Anvisa me respondeu e o CONEP me respondeu. A Anvisa disse que solicitou complementações para liberar esses ensaios clínicos em seres humanos. E que até o dia 14 de maio, né, ou seja, praticamente agora, essas informações complementares não tinham sido prestadas. O CONEP me respondeu no dia 15 de maio, também dizendo que eles fizeram uma análise acelerada do pedido que foi feito pelo Butantan, até fora do padrão, pelo drama que todos nós estamos vivendo, e que também é necessário, né, que o Butantan apresente complementações. Então, no dia 14 de maio, a Anvisa disse que faltavam informações. No dia 15 de maio, o CONEP disse que faltam informações. O senhor disse que está aguardando esses órgãos autorizarem. Eu pergunto de maneira muito objetiva, nesses dias, né, no interregno, entre o dia 14 e 15 e hoje, são 4, 5 dias, essas informações faltantes foram prestadas pelo Butantan? Porque eu sinto, e falo aqui com muito respeito, com o reconhecimento do trabalho, eu sinto um empenho diferente, né, do Instituto e do governo para com o soro do que para com as vacinas. A Butanvac, por exemplo, que nem começou, ela não existe, na verdade. Existe toda uma divulgação, o governador fala sobre a Butanvac nas entrevistas coletivas. Então, eu vejo um empenho com relação à Butanvac que eu não vejo, respeitosamente, eu não vejo com relação ao soro. E o soro, sim, é 100% brasileiro, né? O soro está pronto desde o ano passado. Então, eu queria saber de maneira muito objetiva, né? Estes esclarecimentos que tanto a Anvisa como o CONEP dizem faltar, eles foram prestados nesta semana? Porque eu tenho eu posso até mandar para o senhor, eu encaminhei para a doutora Ana Marisa, porque como participamos de um debate juntas, eu acabei ficando com o contato da doutora, mas posso mandar para o senhor
é que eles dizem claramente que faltam informações. Então, é como se agora, vamos dizer assim, de uma maneira meio popular, a bola estivesse com o Butantan, né? Eu queria saber, porque eu realmente acredito no soro. Eu fiquei encantada com aquela visita, né, que o senhor me permitiu fazer ao Instituto. E eu gostaria, se é que não foram, que essas informações fossem prestadas o mais rapidamente possível, para que nós possamos fazer os ensaios clínicos e usar esse soro nos hospitais. E uma última indagação de ordem técnica. Lendo a normativa para o uso emergencial, eu interpreto que para poder pedir o uso emergencial é necessário realizar esses ensaios clínicos, daí a minha pressa. Porém, tem ali um artigo que, a meu ver, abre margem para pedir o uso emergencial, mesmo sem os ensaios clínicos, mostrando o balancear dos custos-benefícios. Então, eu pergunto ao senhor, existe este caminho da gente poder, paralelamente aos ensaios, antes dos ensaios terminarem, já pedir o uso emergencial do soro? É isso, mais uma vez agradecendo, né, a dedicação do senhor, pedindo desculpas pela chatice e que o senhor compreenda que é por uma boa causa. Obrigada. Obrigado, deputada Janaína. Com a palavra, o deputado Barros Munhoz. Senhor presidente, caros colegas, doutor Dimas Covas, o senhor me permitir a impertinência, o senhor tem parentesco com o Mário e com o Bruno, doutor Dimas? Uma curiosidade grande em saber, o senhor poderia me dizer? Deputado, nós temos o mesmo sobrenome, né? Descendemos da mesma raiz espanhola, né? Mas nós não somos parentes próximos, né? Nós somos primos distantes. Eu sou dos Covas que foram para o interior e a família do nosso ex-governador ficou no litoral, né? Então, logo que vieram da Espanha, houve essa separação. Eu sou do ramo do interior, sou do ramo desconhecido, deputado Barros. Eu diria que o senhor era do ramo desconhecido. Agora o senhor também é conhecido e com o mesmo respeito, a mesma admiração que esses dois parentes distantes do senhor também foram, né? O reconhecimento de São Paulo e do Brasil. Mário Covas, um exemplo de político, e Bruno Covas, seu seguidor e um paradigma de político. E o senhor, doutor Dimas, me permita, viu, presidente, desculpa, mas eu não vou conseguir evitar de fazer isso. Eu estou muito emocionado, porque eu sou um fã, um adepto, um cliente do Butantan desde criança, né? E sempre o Butantan teve uma imagem muito positiva no nosso estado e no nosso país, sempre, sempre. É uma instituição orgulho da gente, né? E mais do que nunca ela é. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer, não só em meu nome, mas em nome da minha família, em nome dos meus filhos, dos meus netos, e em nome de todos os paulistas que eu represento nesta casa. Deus lhe pague, doutor Dimas. Transmita a doutora Ana Marisa, transmita a todos os colaboradores do Butantan a eterna gratidão dos paulistas. O que o senhor tem feito, e o senhor podia muito bem ser político, viu, doutor Dimas? Porque o senhor aguenta o tranco, resiste e com categoria. O senhor é um brilhante brigador. Então, só pedir a Deus que o abençoe e fazer duas perguntinhas que não podem empanar a emoção que eu estou vivendo de poder lhe dizer pessoalmente, embora distante e virtualmente, muito obrigado, doutor Dimas. Parabéns, nós temos um gigantesco orgulho do senhor, do seu time e da nossa querida instituição Butantan. Primeira coisa, soro antiofídico. A Janaína fala bastante de soro e eu vou falar porque eu estou lá numa região em Itapira. Itapira o senhor deve conhecer porque tem coisas importantes, sobretudo o nosso querido Américo Bairral, né?
e é o mais respeitado Instituto de Psiquiatria da América Latina. Mas, então, como é que está a distribuição? Porque antigamente, até no tempo que eu era prefeito lá em Itapira, eu tinha facilidade de conseguir distribuir na zona rural, em alguns pontos, né? E agora, como as cobras estão aí andando soltas, eu indagaria se o senhor pode me dar alguma luz a esse respeito. Em segundo lugar, uma curiosidade e uma ansiedade. E a nossa fábrica? O senhor acha que ainda esse ano entra em funcionamento? Era só isso, mas, na verdade, o que eu mais queria mesmo era poder dar esse abraço. Eu estou lhe dando com muito carinho. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Deputado Emídio, o senhor está escrito também, se for rapidamente, para a gente poder passar, ou eu respondo primeiro essas perguntas, depois o senhor faz? O senhor que define, deputado Emídio. Deputado Emídio, está me ouvindo? Está sem som, ele está com o som fechado. Abre o som aí. Qual maneira, então, vamos lá, presidente? Oi. Bom dia. Da maneira que o senhor achar melhor. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Eu queria cumprimentar o doutor Dimas Covas e cumprimentar também a doutora Ana Marisa, e, no nome deles, toda a equipe do Instituto Butantan. Eu não os conheço pessoalmente, doutor Dimas, mas eu sou um daqueles paulistas e brasileiros que vibrei naquela reunião onde foi anunciada aquela reunião interna do Butantan, que saiu o resultado, né? Aquela reunião ficou guardada na memória de todos que amam a ciência, e realmente foi uma conquista muito importante. Então, eu primeiro queria cumprimentar, me somar aos que podem bater no peito e dizer que tem orgulho do SUS, orgulho do trabalho que se faz no Instituto Butantan, que vem se aperfeiçoando ao longo de tantas décadas, né, e cada vez mais eficiente. As pessoas hoje nem lembram mais que o Butantan cuidava de cobras, né? Agora a marca dele virou outra. Então, eu queria só perguntar duas coisas para o senhor. Essa primeira versão da vacina, ela já está sendo aperfeiçoada pela a nova que está sendo desenvolvida, que é a Butanvac. Eu quero saber o seguinte: nos próximos anos, nós podemos sonhar com uma perspectiva de vacinas ainda mais eficientes e quem sabe, até numa dose só? Isso é possível, está no horizonte do Instituto Butantan? E a outra coisa, eu só queria lembrar o seguinte: eu antes de ser deputado, doutor Dimas, eu fui prefeito de Osasco por 2 mandatos e peguei exatamente a época do H1N1, aquela crise de 2009, e ela começou, o primeiro óbito foi em Osasco, inclusive. E naquela época, depois da vacina do H1N1, a vacina chegava a se vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia. Queria saber o seguinte: o que está na origem dessa dificuldade de vacinação no país hoje? É só a falta de vacina, de insumos, ou é também desorganização do sistema como um todo? Obrigado, deputado Emídio. Agora eu gostaria de passar para o doutor Dimas. Doutor Dimas, senhor do Paulo Fiorilo primeiro. Isso, vamos lá. Deputado Paulo, o nosso contrato com a Sinovac é um contrato por volumes. Então, nós fizemos o primeiro contrato de 46 milhões, que já foi concluído no início desse mês, e aí nós temos um segundo contrato de 54 milhões, que já começou o fornecimento para o Ministério, e já começamos a receber parte da matéria-prima lá da China. Então, o contrato é por volumes e existe uma previsão de cronograma, né? Então, houve no primeiro contrato de 46 um atraso de 12 dias, né, porque nós tínhamos que entregar as vacinas até o dia 31 de abril, né? Acabamos entregando o contrato no dia 12. E o segundo contrato, nós temos prazo para entrega até setembro desse ano. E nós temos uma programação junto com a Sinovac, ou tínhamos, né, porque isso mudou um pouco,
de cumprir esse cronograma, inclusive em agosto, no final de agosto. Quer dizer, nós estamos prevendo fazer um adiantamento desse cronograma. Do ponto de vista da Sinovac, não há problema de volumes. A Sinovac ela tem 3 fábricas de produção, ela produz um quantitativo muito grande de vacinas e ela tem muitos clientes no mundo. Quer dizer, hoje a Sinovac fornece, além de um grande volume para a própria China, ela fornece para mais de 100 países, né? E aí vem essas dificuldades que são pontuais, no meu modo de entender, porque nós já tivemos isso lá em janeiro desse ano, e agora temos tendo de novo de volumes, de liberação de volumes por parte do governo chinês. Quer dizer, na realidade, é a autorização do governo chinês que está demorando, né? E todo mundo pergunta, não, mas isso aí tem a influência das declarações do governo federal, do presidente, do ministro da Economia, né? E vão lá perguntar para o embaixador chinês até de uma forma muito polida diz que não, né? Mas o fato é que quem está aqui na ponta, né, não tem obtido essas autorizações, né, no tempo que habitualmente elas ocorreriam, né? Isso acontece para o Butantan, aconteceu também para a Fiocruz. E eu tenho usado uma imagem muito, muito simples, né, para que as pessoas possam até compreender. Quer dizer, a China tem mais de 100 países para os quais ela está exportando. É o maior exportador de vacinas para o mundo nesse momento. Ela já exportou mais de 380 milhões de doses, né? Embora ela não seja o maior produtor, ela é o maior exportador. Diferentemente dos Estados Unidos, que é o maior produtor, né, e que exportou muito poucas vacinas, né? Quer dizer, os Estados Unidos não distribui as suas vacinas para o mundo, ele distribui lá internamente. Isso é um pouco diferente da China, que tem distribuído 30% da sua produção de vacinas para o mundo. Então, a imagem que eu uso é muito simples. Quer dizer, se você tem 100 vizinhos, né, você mora lá numa cidade do interior, como eu, Batatais, você tem 100 vizinhos, né? 99 vizinhos, né, tratam bem, vão na sua casa, né, te elogiam, né, te convidam para ir na casa deles. Um vizinho é aquele vizinho que te critica, quando vai na tua casa fala que está tudo errado, né? Então, quando você vai fazer uma festa, e no caso é a festa da vacina, obviamente que você tem 99 vizinhos, né, da sua preferência, e tem um lá que é problemático. Obviamente que esse 100 vai ficar para o fim da fila. Então, eu acho que isso resume um pouco a primeira questão do deputado Paulo. Com relação ele fez uma outra indagação, né, sobre a relação com a Anvisa, né? Olha, a nossa Anvisa, ela é conceituada no mundo, isso é importante dizer. Mas é o seguinte, não é uma Anvisa, não é uma agência regulatória que costuma se pronunciar em primeiro lugar. Ela sempre se pronuncia após outras agências se pronunciarem, após outras agências registrarem os produtos, e ela vem sempre no embalo, vamos dizer assim. Então, quando se submete à Anvisa pela primeira vez uma vacina ou um soro, no nosso caso aqui, existe uma dificuldade lá. Existe uma insegurança, embora os técnicos sejam técnicos bem formados, existe essa insegurança, e aí eles vão se defendendo, né, vão procurando a solicitação de muitos dados para subsidiar a sua decisão, porque essa decisão da Anvisa vai valer para o mundo inteiro, né? Então, eu já aproveito e emendo nessa resposta a pergunta da deputada Janaína, com relação aos estudos ao caso do soro especificamente. Quer dizer, de fato, a Anvisa havia autorizado o início do estudo clínico. De repente, deputada, ela voltou atrás e começou a solicitar mais dados. E aí são dados, não é apenas solicitar a informação, é solicitar a geração de informação, né? E aí, por isso que cria essa dificuldade. Ou seja, exige teste, exige comprovação da presença ou ausência de certas substâncias no soro. Enfim, cria aí uma série de questionamentos que exigem da nossa parte exames laboratoriais, desenvolvimento de métodos que às vezes nem existem aqui, né? Foi o caso do estudo clínico, quer dizer, ela exigiu a realização de um estudo clínico para o soro que não existe no mundo padronizado.
Quer dizer, nós tivemos que padronizar, fizemos isso com o hamster, né? Tivemos que desenvolver o estudo clínico para atender a Anvisa, né? E isso não é o habitual, né? Então, esses questionamentos que ela coloca vêm em decorrência dessa própria insegurança que ela tem em autorizar o produto, e aí isso gera demanda interna que precisa ser satisfeita, não é simplesmente transferir para a Anvisa as informações, é gerar essas informações e muitas vezes com o uso de recursos laboratoriais. Então, isso foi feito, na semana passada, ela fez uma nova exigência, já tinha autorizado, voltou atrás, né? Pediu para refazer, inclusive, o desenho do estudo clínico. Tivemos uma reunião essa semana já em relação a isso e amanhã vamos ter uma outra reunião para apresentação, espero eu, da fase final dessa fase de autorização. A CONEP, ela vem na sequência, porque para submeter a CONEP, a gente tem que ter antes a aprovação da Anvisa. Quer dizer, tendo a aprovação da Anvisa, a gente submete a CONEP é muito rápida. É uma análise dos aspectos éticos do estudo clínico. Isso pode acontecer muito rapidamente após essa solicitação da Anvisa, né? E, só para terminar essa questão, vem a questão do uso emergencial. Lá no começo, deputada, quando inclusive nós conversamos, a nossa intenção era a solicitação do uso emergencial, por comparabilidade. Quer dizer, como nós já temos muitos soros aqui, né, que já mostram a sua segurança e assim por diante, era um uso emergencial, né, para iniciar a aplicação num número pequeno de pessoas, para obter os dados de segurança e aí fazer a expansão disso. Isso não foi possível, a Anvisa não permitiu que a gente trilhasse esse caminho, mas acho que logo que ela autorizar e a gente começar a usar, na sequência nós vamos encaminhar o uso emergencial, né? Então, o soro para o Butantan também é uma prioridade, não há dúvida nenhuma, tem uma grande equipe trabalhando aqui, atendendo essas necessidades que são criadas, mas existe essa burocracia, que, no meu modo de entender, poderia, sem dúvida nenhuma, ter sido simplificada em função do momento, né? Lógico, a gente não pode passar por cima da segurança, etc., mas o momento também exige atitudes, né? Com relação... posso prosseguir, né, deputado Carlão? Obrigado, doutor Dimas. Pode prosseguir. Pode, lógico. Posso prosseguir, né? Então, depois eu tenho as perguntas do deputado Dirceu. E aí tem uma coisa interessante, né? Surgiu essa notícia lá de que a Europa estava discutindo o passe verde, né? O passaporte verde. E, naquele momento, eram para as vacinas registradas no território europeu, né? Então, naquela lista, eles reconheciam as vacinas registradas no território europeu, né? A Coronavac não é uma vacina registrada no território europeu, né? Então, por isso, ela não entrou naquela lista. Mas, após essa manifestação, ocorreu, primeiro, a incorporação de uma vacina chinesa que é muito parecida com a Coronavac, né, que é uma vacina produzida pela Sinopharm, ocorreu a incorporação no COVAX Facility. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a vacina e recolheu ela, escolheu ela para também participar da COVAX Vacina. Imediatamente ela entrou no passaporte verde. Nas próximas semanas, a Organização Mundial vai fazer a mesma avaliação em relação à Coronavac. Quer dizer, a organização já foi na China, já visitou a empresa, já fez a sua avaliação e brevemente ela também deve reconhecer a vacina e, com isso, imediatamente ela passa a fazer parte da disponibilidade de vacinas para o mundo, não só para a Europa, para o mundo, e ela pode fazer parte, sem dúvida nenhuma, do passaporte verde. Com relação ao deputado Barros Munhoz, o senhor me emocionou também, viu, deputado? Muito agradecido pelas suas palavras, né? Isso também bateu fundo aqui. Com relação ao soro antiofídico, deputado, o Butantan, ele produz e entrega ao Ministério. Então, é o Ministério da Saúde que faz a distribuição, e não só faz a distribuição, como ele escolhe os centros de referência. Quer dizer, no passado, o senhor mencionou aí, claramente, o Butantan fazia essa interlocução diretamente com os municípios, com os hospitais. Desde a criação e a regulamentação desse tipo de tratamento pelo SUS,
toda a produção do Butantan vai para o Ministério da Saúde, que é quem cuida dessa logística, né? Então, muitas vezes acontece isso. Tem um município aqui próximo do Butantan, tem lá um acidente ou filho que não tem soro, né? E aí ligam para o Butantan, falam, olha, o Butantan não tem soro estocado aqui para fornecimento. Toda a nossa produção vai para o Ministério e fica à disposição do Ministério. Quem tem os estoques do soro é o próprio Ministério, né? Então, é ele que regulamenta isso e por isso que tem aí essa questão de que não há disponibilidade em todos os municípios do soro antiofídico, né? Bom, em relação à fábrica, né, sim, esperamos que a fábrica entre em operação no final desse ano, né? É uma fábrica que está sendo construída por doação de recursos da iniciativa privada, né? As obras estão aceleradas e esperamos, sim, que no final do ano essa fábrica fique pronta e a gente possa já no próximo ano já ter a produção da vacina aqui, no Brasil. Com relação ao deputado Emílio, ele pergunta sobre a primeira e a segunda gerações de vacinas, né? Então, veja, tanto na Coronavac, nós estamos já desenvolvendo a segunda geração, e a segunda geração já envolve aí essa cepa, ou essa variante brasileira, chamada P1, como também a possibilidade de ser uma vacina mais imunogênica. Ou seja, aprendemos com a primeira geração e agora já estamos preparando a segunda geração de vacinas, tanto para a Coronavac como para a Butanvac. A Butanvac já nasce como sendo a segunda geração, né? Já é uma vacina aperfeiçoada em relação à primeira geração de todas as vacinas no mundo, né? Então, nesse momento, a Butanvac pelo menos do ponto de vista da concepção e da sua produção, já é uma geração seguinte, já é uma vacina que vai incluir aí aperfeiçoamentos. E aí sim, já gera a possibilidade de uso de uma única dose, né? É o que nós podemos esperar também, mas tudo isso tem que ser avaliado no estudo clínico, né? E isso nós também estamos para iniciar, estamos prontos para iniciar, e a Anvisa também precisa dar um parecer para nós em relação a isso. Com relação ao porquê que o ritmo de vacinação, né, que já aconteceu no Brasil aqui de 1 milhão, 1,5 milhão de vacinações por dia, isso era até comum acontecer no passado, né, quando tinha o dia D de vacinação, o Zé Gotinha, né, a polio, se vacinava mais até de 1 milhão de pessoas, né, de crianças naquela época. E veja, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele tem sido progressivamente sucateado. Na realidade é isso. Quer dizer, e, atualmente, ele tem, de fato, problemas organizacionais, né? Tem problema de previsão, tem problema de planejamento, tem problema de logística, né? Então, essas dificuldades que nós estamos tendo em relação à vacinação para o Covid, veja, é importante dizer, o Plano Nacional de Imunização para o Covid foi divulgado no começo desse ano. Quer dizer, até então, não haviam ainda a efetiva previsão de entrega de vacinas, e aí foi o Butantan que trouxe essas vacinas e que estavam com elas disponíveis, né? Mas veja, o contrato com o Butantan foi assinado no dia 7 de janeiro, né? E a campanha nacional começou no dia 17 de janeiro, dia 18 de janeiro, né? Então, de fato, há uma desorganização, sim, uma desorganização estrutural nesse momento do nosso programa nacional, e que, infelizmente, né? Infelizmente, porque é uma das coisas boas que o Brasil tem, é o seu programa nacional, um dos maiores programas de imunização pública gratuita do mundo, mais de 2 dezenas de vacinas, né? E, infelizmente, passa aí uma fase que não é das melhores, né? Obrigado, Bom, doutor. eu acho que eu passei por todos aqui. Passou, se eu esqueci alguma, por favor, me lembrem aí, mas se eu conseguir anotar aqui. Foi respondido a todas, doutor Dimas. Obrigado. Só a deputada Carla Morano, depois o deputado Gil Diniz. Bom dia, doutor Dimas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados. Também toda a equipe técnica do Butantan, a quem também faço aí as palavras do Barros, também do Emílio, as minhas, que é de muito orgulho. Eu tenho uma pergunta.
No caso das pessoas que tenham vontade de ser voluntários para essa nova vacina, como que elas devem proceder? E também no caso de pessoas que já tiveram o coronavírus e que doar o plasma, como que também elas podem fazer? Aonde elas entram em contato? Tem algum tipo de prazo para que elas façam essa doação depois que elas pegam? Como que funciona toda essa parte de tanto do plasma quanto para ser voluntário da vacina? Obrigada. Bom, deputada Carla, eu acho que eu posso responder. Primeiro, obrigado, né, pelo seu apoio. Né? Deputada Carla frequentemente visita aqui o Butantan e com um apoio importante para todas as nossas iniciativas. Com relação à doação do plasma, em princípio, essa doação pode ser feita em qualquer uma das unidades da hemorrede do Estado, né, dos hemocentros do Estado. Precisa ter um requisito, a pessoa precisa ter tido o Covid, mas precisa ter elevados níveis de anticorpo. Né? E isso, se for mais próximo da infecção, né, vai acontecer. Se for mais distante da infecção, é possível que esses níveis de anticorpos não estejam elevados de forma suficiente a produzir o plasma com eficiência. Quer dizer, a pessoa está imunizada, não é esse o problema é que precisa ter uma concentração elevada de anticorpos para que a pessoa que vai receber isso se beneficie. Né? Então, em princípio, esse é o primeiro problema aí relacionado a isso. Para ser voluntário, né, quando ocorrer a aprovação da Anvisa, e pode ser que isso aconteça na próxima semana, nós vamos aí sim poder autorizar os centros que vão realizar e os critérios de inclusão. Né? E aí as pessoas podem se voluntariar. Será um estudo muito curto, será um estudo que vai ter no total aí em torno de 6.000 voluntários. E devemos fazer isso num prazo muito curto, de 1 mês e meio, 2 meses. Né? Então, nós vamos divulgar isso e vai ter o sistema sempre de inscrição pela internet, pelo celular, né? Como a gente sempre faz aqui, permitindo a todos que queiram participar, que se inscrevam e tenham a oportunidade. Né? Obrigado, doutor Dimas. Obrigada, doutor Dimas. Deputado Gil Diniz. Gil? Me ouve, Carlão? Ouço bem, sim, Gil. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Dimas. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com os deputados participando nessa manhã. Bom dia aqui a todos os deputados estaduais, quem nos assiste pela Rede Alesp. Doutor Dimas, queria perguntar para o senhor aqui, quando que foi solicitado, né, o registro emergencial da Coronavac à Anvisa, né? Em que mês, se o senhor tiver o dia também, por gentileza, nos fornecer, se o contrato, né, feito com a Coronavac, se ele pode ser disponibilizado também. Nós já tentamos ter acesso aí a justamente as cláusulas desse contrato e não obtivemos resposta. A resposta que nós tivemos aqui foi que é sigiloso, nós não poderíamos acessá-lo. Então, nós queremos entender como funciona esse contrato. No mais, colocar nosso mandato à disposição e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa manhã. Obrigado, deputado Gil. Doutor Dimas. Deputado Gil, o uso emergencial pela Anvisa ele foi regulamentado em dezembro do ano passado. Né? Então, até dezembro, nós estávamos fornecendo já uma série de documentos prevendo o registro, a autorização de aplicação da vacina, mas ainda não havia a regulamentação de uso emergencial. Logo que a Anvisa permitiu isso, esses documentos passaram, então, para a solicitação de uso emergencial e a decisão final da Anvisa foi no dia 17 de janeiro. Quer dizer, no dia 17 de janeiro, a Anvisa anunciou o resultado da avaliação tanto para a vacina do Butantan como para a vacina da AstraZeneca. E no mesmo dia se iniciou a campanha de vacinação aqui no estado de São Paulo e no dia seguinte, no dia 18, em todo o Brasil.
Com relação ao contrato, o contrato é entre a Fundação Butantan, não é entre o Instituto, é entre a Fundação Butantan, que é uma entidade fundacional de direito privado, e a Sinovac. As cláusulas do contrato, elas têm partes comerciais e têm partes da tecnologia, essas são as partes que são sigilosas, porque envolve segredos, né, do ponto de vista da própria vacina e do desenvolvimento dessa vacina em relação aqui ao Brasil e à própria China, né, ao que também tem uma parte, né, que compreende aí no que nós chamamos de transferência de tecnologia. Do ponto de vista da minúcia do contrato, é isso. Agora, as cláusulas gerais do contrato, essas não há problema nenhum, essas informações, inclusive, já foram oferecidas ao Tribunal de Contas, né? E como eu mencionei para o deputado Paulo, quer dizer, os contratos do ponto de vista de fornecimento são contratos globais e que se inclui, né, os cronogramas. Esses cronogramas dependem, sim, da autorização do governo chinês para exportação e da própria capacidade de produção da Sinovac, que hoje não é um problema. Okay? Quer dizer, o problema hoje é mais a questão da autorização. Doutor Dimas. Doutor, nós precisamos, se o senhor pudesse dar um esclarecimento, depois o deputado Paulo Fiorito quer tirar uma dúvida, como é que os municípios podem fazer uma adesão para o tratamento com plasma? Se é possível isso, os nossos hospitais, enfim, se isso é possível ou não. Sim, é possível. Nós temos feito já alguns acordos de cooperação com alguns municípios e, geralmente, quando nós temos capacidade de atendimento, a gente manda o plasma diretamente para o município. Se o município tem uma unidade do Hemocentro, é muito mais prático ele se relacionar diretamente com o Hemocentro, e isso pode ser feito por nosso intermédio, sim. A gente tem condições de ajudar no protocolo e, eventualmente, nos exames, né? Então, é só nos procurar aqui que a gente faz essa... É um termo simples de cooperação, né? Não tem nada do ponto de vista complicado. É mais a garantia de que o município vai, de fato, usar o plasma, porque nós já distribuímos um quantitativo grande para alguns municípios e nem sempre esses municípios usam esse plasma na medida da necessidade, né? Então, também nós temos que cuidar, não são tantos assim as unidades de plasma disponíveis, e a gente tem que continuar coletando, né? Então, a gente precisa, de uma certa forma, ter uma ideia de como está sendo usado, e de que em velocidade isso está ocorrendo, né? Mas nós já temos aqui vários municípios com acordo, e já mandando o plasma para esses municípios, né? Obrigado, doutor Dimas. Paulo? Rápido, presidente. Doutor Dimas, obrigado pelas respostas. Eu fiquei só com uma dúvida e queria fazer um pedido. O senhor acabou de responder ao deputado Gil Diniz que as cláusulas gerais já foram oferecidas ao Tribunal de Contas. Queria perguntar se elas podem ser oferecidas para a Alesp, para os deputados que acompanham esse debate. Claro, deputado. Então, nós vamos fazer a solicitação. E a dúvida que eu fiquei na resposta do senhor, eu entendi que os contratos eram de volume, 46 milhões, 54 milhões, se eu não anotei errado. A pergunta que eu não entendi, que eu não tive a resposta é: se atrasar, no contrato prevê multa ou não? Não existe isso, porque eles estão entregando, mas é um contrato comercial que estabelece cláusulas de punição ou não? Se ocorrer a inadimplência do contrato. Perfeito, existe cláusula, sim, mas isso não ocorreu até então, né? Isso eventualmente ocorrerá ao final do contrato, né? Porque o contrato, ele, em princípio, também não tem um fim definido. Quer dizer, você pode solicitar aditivos de volumes, né? E isso era a nossa expectativa, né? A nossa expectativa lá, quando fizemos o contrato, era que o Brasil incluísse um grande volume de vacinas, né? E não ficasse com 46 milhões iniciais, depois demorou um pouco para definir para os 54 milhões, e, enfim, isso causa dificuldade lá no planejamento da Sinovac. Quer dizer, ela tem outros clientes, aí você chega em fevereiro e fala, agora eles querem mais 54 milhões. Ele fala assim, olha, nesse momento eu já contratei com vários outros países, né? Então agora eu vou reprogramar, por isso que as vacinas vão até setembro, né? Então tem esses aspectos aí também, que decorreram muito aí em virtude da indefinição aqui do Brasil, né? Quer dizer, o nosso ministério ficou indefinido em relação a essa vacina
e só optou depois de que outras tentativas fracassaram, né? Quer dizer, até o último momento, mandando aviões para buscar vacina em outros lugares, e aí isso fracassou, e aí eles tiveram, né, que forçosamente assinar o contrato de uma forma até muito rápida, né? No dia eles queriam que a gente assinasse o contrato, e isso de fato aconteceu. Doutor Dimas, só uma coisa, a Butanvac, ela não tem o princípio ativo ou o insumo da Coronavac, é diferente? Por isso que vocês totalmente diferente. A Butanvac é feito aqui em ovos embrionados, né, na fábrica da gripe, que parou de já produzir a produção da gripe no começo de maio e agora já está produzindo a Butanvac. Nesse momento, nós já temos 6 milhões de doses em processo. Né? Com licença, professor. Obrigado, doutor. Carlão, obrigado. Deputado Carlão. Oi? Deputado Carlão, o do governador me espera em 20 minutos. Obrigado, doutor Dimas. Mas eu acho que ficou muito claro para todos, o senhor respondeu todas as perguntas. Eu quero fazer um agradecimento muito ao senhor, né, ao Instituto Butantan, que eu acho que essa é a grande causa que nós temos, né? O Instituto Butantan que tem feito aí junto, e a gente espera que nós consigamos ter uma vida melhor depois da vacinação de todos, né? Eu acho que essa é a esperança que o senhor tem como presidente do Instituto e com os pesquisadores e os deputados. Eu vi o deputado Barros emocionado e já está rindo igual um jacaré, né, Barros? Já tomou a sua vacina, a sua primeira e segunda dose, né? Já está bem o deputado Barros Munhoz. Mas agradecer a todos, agradecer ao doutor Dimas, aos deputados. Presidente. Pois não, deputado. Presidente, me permita. Parabéns pela iniciativa dessa reunião, presidente. Parabéns. Extraordinária reunião e extremamente oportuna. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Zé Américo, o senhor queria falar alguma coisa? Eu não ouvi direito. Eu falei o seguinte, eu já tomei minha segunda dose da Coronavac e já estou sentindo coisas meio rígidas nas costas, parece que eu vou virar jacaré. Brincadeira. Não, doutor Dimas, muito obrigado, o senhor está liberado, doutora Marisa. Doutor Dimas. Agradeço aqui a visita, obrigado, está todo mundo mandando. Pois não. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado. Pois não, tenente Nascimento. Então, queria também aqui agradecer aí a presidência, o senhor, por essa reunião, e também ao doutor Dimas, pela excelente reunião e também que já tomei a primeira dose e não estou virando jacaré, não. Agradeço e parabéns, viu? Obrigado, Dimas. Muito obrigado. E um abraço e continue. Eu acho que o Instituto Butantan é um exemplo. E o Instituto Butantan e a Fiocruz também, né? São dois institutos aí que levam o nome do nosso país para o mundo inteiro, e um bom nome. E eu me lembro de uma frase do senhor que o Brasil vai ser o maior produtor de vacina do Covid a partir do ano que vem. Nós temos uma esperança grande nisso, uma esperança para que juntos nós possamos sair dessa grande crise sanitária e econômica que o mundo está passando. Obrigado, doutor Dimas, obrigado, doutor Marisa, obrigado às senhoras deputadas, senhores deputados. Eu acho que foi mais um dia, e lembrar-os a todos da sessão extraordinária às 16 horas, hoje, com o projeto de votação adiada dos deputados. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos.